Olá, pessoal. Estamos de volta aqui para continuar comentando e discutindo sobre as considerações fisiológicas e ecológicas da fotossíntese. Este assunto ele está vinculado ao capítulo 9 do nosso livro-texto, que é Fisiologia e Desenvolvimento Vegetal, na sexta edição. Bom, hoje, nesta aula, a gente vai falar um pouco sobre os efeitos da luz na fotossíntese da folha intacta. Inicialmente, a gente vai falar sobre este gráfico aqui, né? O que esse gráfico nos mostra? E aí a gente vai poder entender melhor essas relações. Ele nos mostra a relação, né, entre a assimilação fotossintética de CO2 em micromol de CO2 por metro quadrado de folha por segundo e a densidade de fluxo de fótons em micromol de fótons por metro quadrado por segundo. Se vocês assistiram nossas aulas anteriores, vocês vão relembrar que, por exemplo, numa condição de pleno sol durante um verão, né, durante a época do verão, sem nuvens, estes valores de densidade de fluxo de fóton chegam acima de 2.000 micromol de fótons por metro quadrado por segundo. Ao passo, por exemplo, que num dia nublado, né, esses valores estão por volta aqui de 400, certo? Bom, mas o que a gente observa aqui nesse gráfico, né? A gente observa a curva, então, de assimilação de CO2 em função da densidade de fluxo. E a gente observa que conforme a densidade de fluxo aumenta, esta curva a assimilação fotossintética de CO2 também vai aumentando, até atingir um ponto máximo, né? A gente diz que essa primeira fase aqui, onde ocorre aumento da assimilação fotossintética de CO2, em função da densidade de fluxo de fótons, a gente diz que essa parte é limitada pela luz, ou seja, a luz limitava a assimilação de CO2. Né? A luz limitava a assimilação de CO2. A partir do momento que começa a haver saturação pela luz, ou seja, a quantidade de luz aumentada não aumenta a assimilação fotossintética de CO2, que seria deste ponto aqui para frente, né? Em função da densidade de fluxo de fótons, a gente diz que essa parte é limitada pelas reações de carboxilação. Né? A gente comentou as três atividades da rubisco, o metabolismo das triose fosfato. Então, essas reações de carboxilação, elas são limitadas a partir desse ponto. Esta saturação da luz, né? Essa saturação pela luz, ou essa fase de limitação da fotossíntese pela luz, ela é variável de espécie a espécie. Então, neste caso aqui, né, especificamente neste caso aqui, observamos que a saturação se deu aqui por volta de 300 micromol de fótons por metro quadrado por segundo. Bom, então vamos fazer algumas observações nesse gráfico. O primeiro, a gente tem esse ponto aqui, ó, né, onde a assimilação fotossintética de CO2 é negativa. Né? Essa fase inicial aí que está abaixo de zero, a gente tem um valor zero de assimilação aqui. Né? A gente tem um ponto que é negativo. O que isso significa? Que do zero para baixo, a taxa respiratória, ou seja, de liberação ou de perda de carbono em função da respiração, ela é maior que a taxa fotossintética. Sendo que, na densidade de fluxo de fóton zero, que é este ponto aqui, a taxa de assimilação fotossintética de CO2 é igual a menos 5 micromol de CO2 por metro quadrado de folha por segundo, que corresponde à taxa de respiração dessa planta no escuro. Conforme eu vou aumentando aqui os valores, né, da densidade de fluxo de fótons, a taxa fotossintética vai aumentando até atingir a assimilação fotossintética de CO2 igual a zero.
Este ponto, onde a assimilação de fotossintética de CO2 é igual a zero, a gente denomina esse ponto como ponto de compensação da luz. É neste ponto que a taxa fotossintética é igual à taxa respiratória, ou seja, a absorção de CO2 é igual à liberação de CO2. A partir desse ponto, então, né, a planta absorve mais do que libera CO2. Portanto, ela passa a ter a assimilação fotossintética de CO2 positiva. E esse incremento ele vai ocorrendo de forma linear. E nesta fase linear é onde a gente tem máxima produtividade quântica, que é a produção de CO2 para cada mol de fótons absorvido. O valor aproximado, tanto para a espécie C3 quanto para a espécie C4, dessa produtividade quântica aqui, tema também já abordado previamente, está por volta de 0,05 a 0,06 mol de CO2 por mol de fótons absorvidos. Certo? No caso das plantas C3, esse valor poderia ser até acima de 0,1, 0,125. Porém, a fotorrespiração reduz essa produtividade quântica nas plantas C3. A partir, então, do momento da saturação luminosa, onde a assimilação fotossintética de CO2 se estabiliza, a limitação passa a ocorrer pelas reações de carboxilação, indicando que não adianta mais eu fornecer luz para esta folha para que ela possa aumentar a assimilação fotossintética de CO2, certo? Então vamos fazer alguns comentários pontuais a partir dessas observações. A primeira, no escuro, ou seja, na densidade de fluxo de fótons, que a sigla é ppfd, que está lá no gráfico, né? Igual a zero, o CO2 liberado, ali está em torno de menos 5, esse valor é da respiração. Portanto, a fotossíntese líquida é negativa, né? A planta perde carbono, ela não absorve carbono, isso acontece no escuro. O ponto de compensação luminoso é onde a fotossíntese líquida é igual a zero. Portanto, a absorção de CO2 e liberação de CO2 são iguais. Este ponto de equilíbrio ele varia de planta a planta, mas de forma geral, as plantas de sol, né? Plantas de sol, elas têm ponto de compensação luminoso maior. Geralmente, esse ponto de compensação luminoso das plantas de sol varia de 10 a 20 micromol de fótons por metro quadrado por segundo. Quer dizer o quê? Que a partir dessa densidade de fluxo de fótons, a planta consegue acumular carbono, no caso das plantas de sol. Já as plantas de sombra, né, este ponto de compensação luminoso varia aqui de 1 a 5 micromol de fótons por metro quadrado por segundo. Ok? Portanto, essas plantas atingem o ponto de compensação luminoso, ou seja, atingem os valores onde a fotossíntese é igual à respiração com menor quantidade de radiação luminosa ou menor quantidade de densidade de fluxo de fótons. Por que que isso acontece? Porque normalmente, né, as plantas de sombra, são plantas cultivadas sob sombra, a gente já deu alguns exemplos, elas possuem taxa respiratória menor. Outro ponto que a gente tem que relembrar é que a parte linear da curva, parte linear, essa parte aqui, é a parte de maior rendimento quântico, que é a quantidade de CO2 produzido para cada fóton absorvido. Outro ponto importante que nós vamos ver nos gráficos mais à frente é que os níveis de saturação de luz para as plantas de sombra são mais baixos do que para as plantas de sol. Ou seja, a fase ou a parte limitada pela luz das plantas de sombra, ela é rapidamente atingida, o pico dela, o máximo, né, dessa parte, com menor densidade de fluxo de fótons. É o que a gente vai ver no próximo slide. Aqui a gente tem um exemplo de duas espécies. Um é a Triplex triangularis, certo? Que é essa espécie aqui.
A triplex triangulares é uma espécie de sol, embora, né, todo vegetal tenha folhas na parte mais de baixo que recebem quantidade de luz bem mais baixa porque as folhas da parte de cima da planta já interceptaram boa parte da luz, né? E essas folhas da parte de baixo acabam funcionando como plantas de sombra, naturalmente. Já a espécie Azaru caudatum é uma espécie de sombra. E o que a gente pode observar nesse gráfico? Vejam novamente que é um gráfico que relaciona a densidade de fluxo de fótons com a assimilação fotossintética de CO2. Densidade de fluxo de fótons variando de 0 a 2.000 micromol de fótons por metro quadrado por segundo. E a assimilação fotossintética de CO2, que varia aí no gráfico de menos 4 até 32 micromol de CO2 por metro quadrado de folha por segundo. Certo? O que a gente observa em relação à triplex, que é uma espécie de sol? Primeiro ponto, sob condição do escuro, ou seja, densidade de fluxo de fótons igual a zero, o valor da assimilação fotossintética de CO2 é mais negativo do que da espécie de sombra, confirmando o que a gente já havia dito. Portanto, a taxa respiratória da espécie de sol é maior do que a taxa respiratória da espécie de sombra em condição de escuro, né? Segundo ponto que a gente observa. Veja aqui o valor onde a assimilação fotossintética de CO2 é igual a zero. Isso é o ponto de compensação por luz. O que é o ponto de compensação por luz, conforme já deixamos claro previamente? É onde a fotossíntese líquida é igual a zero, ou seja, a absorção e a liberação do CO2 são iguais. Neste ponto, a planta não cresce e nem perde carbono. Ela não absorve nem perde carbono. A quantidade perdida e absorvida é a mesma. O que a gente observa? Que o ponto de compensação luminoso da espécie de sombra, essa linha em vermelho, é atingido com valores mais baixos de densidade de fluxo de fótons, né? Então, o valor mais baixo já atinge o ponto de compensação por luz. Ao passo que o ponto de compensação por luz da espécie de Sol, que é o triplex, é atingido com valores mais baixos, mais altos, desculpem, de densidade de fluxo de fótons, certo? Portanto, as plantas de sombra começam a acumular carbono, né? Certo? Começam a crescer com níveis mais baixos de densidade de fluxo de fótons, ou seja, menor quantidade de luz ou de radiação fotossinteticamente ativa. Algo que é até óbvio, até porque elas conseguem sobreviver em sombra. Bom, conforme então os valores de radiação fotossinteticamente ativa ou da densidade de fluxo de fótons vão sendo aumentados, a gente observa posteriormente que a espécie de sombra atinge a saturação com valores próximos aqui a 400 micromol, 400, 500 micromol de fótons por metro quadrado por segundo. Já a triplex vai atingir a saturação por volta aqui de 1.200, certo? Então a fase limitada pela luz, a fase onde a assimilação fotossintética de CO2 é limitada pela luz da Azaru caudatum, que é a espécie de sombra, é bem menor do que a fase limitada pela luz da triplex triangulares. O que também é óbvio, já que uma espécie de Sol vai estar exposta à radiação direta por mais tempo e maior quantidade, né? Ela cresce exposta ao Sol o tempo todo. E, portanto, ela acaba também, né, assimilando maior quantidade de CO2. Ela fixa ou ela assimila maior quantidade de CO2 do que a espécie de sombra. Portanto, ela é mais agressiva do ponto de vista de crescimento, de acúmulo de matéria seca, né? Obviamente, em condições de luminosidade mais alta. Quer dizer o quê? Né? Que ela vai crescer mais, mas desde que tenha luz, né? Vejam aqui que até inicialmente aqui, ó, no começo aqui, ó, né? A Azaru caudatum cresce até mais do que a triplex em condições de baixa disponibilidade de luz, né? De baixa densidade de fluxo de fótons, certo? Então são diferenças entre espécies de sombra e de sol.
Por isso é que algumas espécies são recomendadas para plantio em ambientes fechados, dentro de construção, para plantios consorciados, né? Obviamente que tem a plasticidade, cada espécie se adapta àquela condição, e já há outras espécies que não se adaptam de forma alguma a condições de sombra, elas precisam o tempo todo de sol. E aí você tem que conhecer a espécie para entender melhor isso e escolher em qual condição aquela espécie está mais adaptada, certo? Esse ponto tracejado aqui, para a gente finalizar esse slide, é uma parte que foi extrapolada da curva, tá? Da asa do caudato aqui. Poderia haver até fotodano, né? Se houver exposição a maior quantidade de radiação, as folhas começarem a queimar e a planta poder até morrer. É o que às vezes acontece com algumas espécies de sombra quando se coloca numa condição de pleno sol, especialmente em ambientes onde a radiação ou densidade de fluxo de fótons é muito alta, certo? Essa outra curva aqui, né, este outro gráfico, né, também mostra a resposta da assimilação fotossintética de CO2 em função da densidade de fluxo de fótons, variando de 0 a 2.500. Percebam que se trata, neste caso, da mesma espécie, sendo que uma foi cultivada sob sol. Em qual condição? Ela foi cultivada na condição de 920 micromol de fótons por metro quadrado por segundo. E a outra foi cultivada sob sombra, né? Em condição de 92, ou correspondente a 10%, né? da densidade de fluxo de fótons da espécie de Sol, 92 micromol de fótons por metro quadrado por segundo, certo? Isso acontece até no ambiente, como eu já havia dito, pensando numa planta, no dossel de uma planta, né, na parte aérea de uma planta inteira, as folhas mais de baixo, né, as folhas mais baixeiras da planta, elas recebem menos luz, elas vão receber luz difusa, elas vão receber luz que foi refletida, que não foi absorvida, que foi transmitida pelas folhas de cima. E elas se adaptam a essa condição, certo? E, portanto, funcionam de forma diferente, já que elas estão adaptadas a condições diferentes, certo? Percebam, então, que a resposta da mesma espécie, mas cultivada em duas condições, é muito semelhante ao slide anterior. Percebam, então, que a planta cultivada sob sombra, né, ela tem taxa respiratória menor, basta ver aqui, abaixo da ponto de compensação por luz, ou ponto de compensação luminoso, né? E que a planta cultivada sob sol tem taxa de respiração maior, portanto, valores mais negativos, né? Outro ponto, o ponto de compensação por luz da planta sob sombra é atingido aqui, ó, no zero, né? Com valores menores de densidade de fluxo de fótons em relação à planta de sol. Porém, ocorre uma saturação com menor densidade de fluxo de fótons em relação à espécie de Sol, lá por volta de talvez 450 micromol, a espécie de Sol lá cultivada no Sol saturou próximo a 2.000 micromol de fótons por metro quadrado por segundo. Né? Se a gente quiser ser um pouco mais rigoroso, a gente pode colocar aqui, ó, né, próximo a 1.500. Né? Então ela vai responder e vai atingir valores de assimilação fotossintética de CO2 bem mais elevados. Veja que o máximo aqui, ó, está por volta de 35 micromol de CO2 por metro quadrado por segundo, ao passo que a assimilação fotossintética de CO2 da espécie cultivada, da planta cultivada sob sombra, a espécie é a mesma, está por volta de 5. Né? Então, sob condição de sol, a planta cultivada sob sol vai crescer mais rápido e é mais agressiva do ponto de vista de assimilação de carbono, vai crescer mais. Mas se estiver num ambiente de pouca disponibilidade de luz, aquela que foi cultivada sob sombra vai conseguir crescer mais do que aquela cultivada sob sol. Né? Obviamente que existem, como a gente já comentou, a planta consegue se adaptar. Algumas plantas têm mais ou menos capacidade de se adaptar a condições de luminosidade, de temperatura ou ambientais diferentes. Certo? Para a gente finalizar nossa aula, então, nesse último slide, né, em relação à resposta das folhas à radiação, né, a luminosidade ou densidade de fluxo de fóton, a gente tem um gráfico aqui, ó, né, mostrando as respostas da assimilação fotossintética de CO2
em função da densidade de fluxo de fótons, variando de 0 a 1500, né? De um dossel de uma floresta, de parte aérea complexa, dossel, parte aérea, e de acíclicos individuais. A gente observa que normalmente, né, tanto o dossel quanto a parte aérea complexa, não ocorre saturação, ao contrário de uma folha, né? Porque tem várias camadas de folha numa árvore, por exemplo, e o sol às vezes não incide diretamente sobre algumas, ou incide diretamente sobre outras, aquelas de mais dentro do dossel, a luz que chega é muito, a intensidade luminosa, a densidade de fluxo de fótons é muito baixa, então dificilmente uma planta inteira satura por luz. A maioria das plantas, né, ou das folhas, satura por volta de 1.000, de 500 a 1.000 micromol de fósforo por metro quadrado por segundo. Então, um ambiente de 2.000, né, seria suficiente para saturar uma folha. Porém, não consegue haver, né, a gente não consegue observar a saturação de uma planta inteira pelos motivos que eu já falei, né? Por isso, né, geralmente, até fazendo uma observação aqui, tem planta que está bem nutrida e bem irrigada, esses valores até sobem mais um pouco. A planta consegue atingir valores mais altos para que haja saturação por luz em relação às folhas. Mas como dificilmente as plantas inteiras saturam, né? Por isso que a produtividade, do ponto de vista de fixação de carbono e de matéria seca, normalmente, quando não há nenhum outro limitante, né? No ambiente onde não há nenhum outro limitante, fator limitante, está ligada à quantidade de luz, a quantidade total de luz recebida durante a fase de crescimento. Então, a luminosidade, né, tem relação direta com a produtividade das culturas. Então, regiões de maior luminosidade, de maior densidade de fluxo de fótons, né, normalmente as culturas nesses ambientes atingem maior produtividade. Né? E, obviamente, como o ambiente é variável, isso varia de local a local, né? As estações do ano, né? Por exemplo, nas regiões de latitudes mais maiores, né? Mais distantes do Equador, o verão tem dias muito longos, então a densidade de fluxo de fótons é alta e, consequentemente, também os dias são mais longos, o tempo de exposição à luminosidade é maior. Então, tudo isso vai influenciar diretamente na produtividade das culturas. Ao passo que as regiões próximas do Equador, ou mais de latitude menor, costumam ter luminosidade também muito alta, as regiões tropicais, né, ao longo do ano, né, mas de forma mais estável, menos variável ao longo do ano. Ok? Obrigado então pela atenção e até a nossa próxima aula.